A segunda lei. Torne-o atraente. 8. Como tornar um hábito irresistível. 1940, um cientista holandês chamado Nico Tinbergen realizou uma série de experimentos que transformaram nossa compreensão do que nos motiva. Tinbergen, que acabou ganhando um prêmio Nobel por seu trabalho, investigava gaivotas prateadas, as aves cinzentas e brancas, frequentemente vistas voando pela costa da América do Norte. Gaivotas prateadas adultas têm um pequeno ponto vermelho no bico, e Tinbergen notou que os filhotes recém-nascidos bicavam esse local sempre que queriam comida. Para começar o experimento, ele criou uma coleção de falsos bicos de papelão, apenas uma cabeça sem corpo. Quando os pais saíram, ele foi até o ninho e ofereceu esses bicos aos filhotes. Os bicos eram falsificações óbvias, e ele assumiu que os filhotes os rejeitariam por completo. No entanto, quando as pequenas gaivotas viram a mancha vermelha no bico de papelão, bicaram como se fosse a de suas mães. Eles tinham uma clara preferência por essas manchas vermelhas, como se tivessem sido geneticamente programados no nascimento. Logo, Tinbergen descobriu que quanto maior a mancha, mais rápido os filhotes bicavam. Em determinado momento, ele criou um bico com 3 grandes pontos vermelhos. Quando o colocou sobre o ninho, os filhotes ficaram loucos, bicavam as manchas vermelhas como se fossem o bico mais maravilhoso que já tinham visto. Tinbergen e seus colegas descobriram um comportamento similar em outros animais. Por exemplo, o ganso bravo é uma ave que nidifica no chão. Ocasionalmente, conforme a mãe se move no ninho, um dos ovos acaba rolando para fora. Sempre que isso acontece, o ganso vai até o ovo e usa seu bico e pescoço para puxá-lo de volta para o ninho. Tinbergen descobriu que o ganso empurrará qualquer objeto redondo próximo, como uma bola de bilhar ou lâmpada, para o ninho. Quanto maior o objeto, maior a resposta. Um ganso fez um esforço ainda maior para empurrar uma bola de vôlei e se sentar em cima. Como os filhotes de gaivota bicando automaticamente os pontos vermelhos, o ganso estava seguindo uma regra instintiva. Quando vejo um objeto redondo por perto, preciso rolá-lo de volta para o ninho. Quanto maior o objeto redondo, mais eu devo tentar recuperá-lo. É como se o cérebro de cada animal estivesse pré-programado com certas regras de comportamento, e quando se depara com uma versão exagerada dessa regra, ele se ilumina como uma árvore de Natal. Os cientistas referem-se a esses gatilhos exagerados como estímulos supranormais ou superestímulos. Um estímulo supranormal é uma versão aumentada da realidade, como um bico com 3 pontos vermelhos ou um ovo do tamanho de uma bola de vôlei, e provoca uma resposta mais forte do que a normal. Os seres humanos também são propensos a gostar de versões exageradas da realidade. A junk food, por exemplo, leva nossos sistemas de recompensa a um frenesi. Depois de passar centenas de milhares de anos caçando e colhendo frutos na natureza, o cérebro humano evoluiu para valorizar o sal, o açúcar e a gordura. Tais alimentos são frequentemente densos em calorias e eram bastante raros quando nossos ancestrais perambulavam pela savana. Quando você não sabe de onde vem sua próxima refeição, comer o máximo possível é uma excelente estratégia de sobrevivência. Hoje, no entanto, vivemos em um ambiente rico em calorias. A comida é abundante, mas seu cérebro continua a desejá-la como se fosse escassa. Atribuir um alto valor a sal, açúcar e gordura não é mais vantajoso para nossa saúde, mas o desejo persiste porque os centros de recompensa do cérebro não se alteraram por cerca de 50.000 anos. A moderna indústria alimentícia depende do prolongamento de nossos instintos paleolíticos, além do propósito evolutivo. Um dos principais objetivos da ciência dos alimentos é criar produtos mais atraentes para os consumidores. Quase todos os alimentos em um saco, caixa ou pote foram melhorados de alguma forma, mesmo que apenas com aromatizante adicional. As empresas gastam milhões de dólares para descobrir o nível mais satisfatório de crocância em uma batata frita ou a quantidade perfeita de gás em um refrigerante. Departamentos inteiros se dedicam a aperfeiçoar a sensação de um produto na boca, uma qualidade conhecida como orosensação. As batatas fritas, por exemplo, são uma combinação poderosa, douradas e crocantes por fora, claras e macias por dentro. Outros alimentos processados intensificam o contraste dinâmico, que se refere a itens com uma combinação de sensações como crocante e cremoso. Imagine a textura do queijo derretido em cima de uma crosta de pizza crocante, ou a crocância do biscoito recheado combinada com seu recheio macio. Com alimentos naturais e não processados, você tende a experimentar as mesmas
Sensações repetidas vezes. Qual é o gosto da 17ª garfada de couve? Depois de alguns minutos, seu cérebro perde o interesse e você começa a se sentir satisfeito. Mas alimentos com alto contraste dinâmico mantêm a experiência nova e interessante, estimulando você a comer mais. Em última análise, essas estratégias permitem aos cientistas de alimentos encontrar o ponto de felicidade para cada produto, a combinação exata de sal, açúcar e gordura que estimula seu cérebro e faz com que queira mais. O resultado, é claro, é que você come demais, porque os alimentos hiperpalatáveis são mais atraentes para o cérebro humano. Como Stephan Guyenet, neurocientista especializado em comportamento alimentar e obesidade, diz, ficamos muito bons em acionar nossos próprios gatilhos. A moderna indústria de alimentos e os hábitos excessivos que ela gerou são apenas um exemplo da segunda lei da mudança de comportamento, torne-o atraente. Quanto mais atraente é uma oportunidade, mais provável é que se torne criadora de hábito. Olhe à sua volta. A sociedade está repleta de versões altamente projetadas da realidade que são mais atraentes do que o mundo em que nossos ancestrais evoluíram. As lojas apresentam manequins com quadris e seios exagerados para vender roupas. A mídia social oferece mais curtidas e elogios em poucos minutos do que conseguimos no escritório ou em casa. A pornografia online combina cenas estimulantes em uma taxa que seria impossível de reproduzir na vida real. Propagandas são criadas com a combinação de iluminação ideal, maquiagem profissional e edições de Photoshop. Nem a modelo se parece com ela mesma na imagem final. Esses são os estímulos supranormais do nosso mundo moderno. Eles exageram características que são naturalmente atraentes para nós, e o resultado é que nossos instintos vão à loucura, levando-nos a hábitos de compras, uso de mídia social, pornografia e alimentares excessivos, entre outros. Se a história servir de guia, as oportunidades do futuro serão mais atraentes que as de hoje. A tendência é que as recompensas se tornem mais concentradas e os estímulos mais atraentes. A junk food é uma forma mais concentrada de calorias do que os alimentos naturais. Destilados são uma forma mais concentrada de álcool do que a cerveja. Os videogames são uma forma de jogo mais intensa que os de tabuleiro. Comparadas à natureza, essas experiências compactas e recheadas de prazer são difíceis de resistir. Temos os cérebros de nossos ancestrais, mas tentações que eles nunca tiveram que enfrentar. Se quiser aumentar as chances de que um comportamento ocorra, você precisa torná-lo atraente. Ao longo de nossa discussão da segunda lei, nosso objetivo é aprender como tornar nossos hábitos irresistíveis. Embora não seja possível transformar todo o hábito em estímulo supranormal, podemos tornar qualquer hábito mais atraente. Para isso, devemos começar entendendo o que é um desejo e como ele funciona. Começamos examinando uma assinatura biológica que todos os hábitos compartilham: o pico da dopamina. O ciclo de feedback é acionado por dopamina. Os cientistas conseguiram identificar o momento exato em que o desejo ocorre medindo um neurotransmissor chamado de dopamina. Ela ganhou importância em 1954, quando os neurocientistas James Olds e Peter Milner fizeram um experimento que revelou os processos neurológicos por trás da vontade e do desejo. Ao implantar eletrodos no cérebro de ratos, os pesquisadores bloquearam a liberação de dopamina. Para surpresa dos cientistas, os ratos perderam toda a vontade de viver. Eles não comiam, não acasalavam, não desejavam nada. Dentro de alguns dias, morreram de sede. Em estudos de acompanhamento, outros cientistas também inibiram as partes dopaminérgicas do cérebro, mas, dessa vez, borrifaram pequenas gotas de açúcar nas bocas dos ratos com supressão de dopamina. Suas carinhas se iluminaram com prazer, por causa da substância saborosa. Mesmo com a dopamina bloqueada, eles gostaram do açúcar como antes, eles simplesmente não o desejavam mais. A capacidade de sentir prazer permaneceu. Mas, sem a dopamina, o desejo morreu. E, sem desejo, a ação foi interrompida. Quando outros pesquisadores reverteram esse processo e inundaram o sistema de recompensa do cérebro com dopamina, os animais praticavam os hábitos a uma velocidade vertiginosa. Em um estudo, os camundongos receberam uma poderosa dose de dopamina toda vez que enfiavam o nariz em uma caixa. Em poucos minutos, os ratos desenvolveram um desejo tão forte que começaram a enfiar o nariz na caixa 800 vezes por hora.
Os humanos não são tão diferentes. O jogador médio de máquinas caça-níqueis gira a roda 600 vezes por hora. Os hábitos são um ciclo de feedback acionado por dopamina. Todo comportamento altamente formador de hábito: consumir drogas, junk food, jogar videogames, navegar nas mídias sociais está associado a níveis mais altos de dopamina. O mesmo pode ser dito de nossos comportamentos habituais mais básicos, como comer, beber, fazer sexo e interagir socialmente. Durante anos, os cientistas assumiram que a dopamina estava relacionada apenas ao prazer, mas agora sabemos que ela desempenha um papel central em muitos processos neurológicos, incluindo motivação, aprendizado e memória, punição e aversão e movimentos voluntários. Quando se trata de hábitos, a principal conclusão é a seguinte: a dopamina é liberada não apenas quando você experiencia o prazer, mas também quando o prevê. Viciados em jogo têm um pico de dopamina antes de fazerem uma aposta, não depois de ganharem. Viciados em cocaína têm um pico de dopamina ao ver a droga, não depois que a usam. Sempre que você prevê que uma oportunidade será gratificante, seus níveis de dopamina aumentam em antecipação. E sempre que a dopamina aumenta, o mesmo acontece com sua motivação para agir. É a antecipação de uma recompensa, não sua efetivação, que nos leva a agir. Curiosamente, o sistema de recompensa ativado no cérebro quando você recebe uma recompensa é o mesmo ativado ao prevê-la. Essa é uma das razões pelas quais a antecipação de uma experiência pode frequentemente parecer melhor do que sua efetivação. Quando criança, pensar na manhã de Natal pode ser melhor do que abrir os presentes. Como adulto, sonhar acordado com as próximas férias pode ser mais agradável do que estar de férias. Os cientistas se referem a isso como a diferença entre querer e gostar. O pico de dopamina. Antes que um hábito seja aprendido, a dopamina é liberada quando a recompensa é experimentada pela primeira vez. Na próxima vez, b, a dopamina sobe antes da ação, imediatamente após o reconhecimento do estímulo. Esse pico leva à vontade e ao desejo de agir sempre que o estímulo for detectado. Uma vez que um hábito é aprendido, a dopamina não aumenta quando uma recompensa é experimentada porque você a espera. No entanto, se vir um estímulo e esperar uma recompensa, mas não consegui-la, a dopamina cairá com a decepção. C. A sensibilidade da resposta à dopamina pode ser claramente vista quando uma recompensa é fornecida tardiamente. D. Primeiro, a sugestão é identificada, e a dopamina sobe à medida que a vontade aumenta. Em seguida, uma resposta é acionada, mas a recompensa não vem tão rapidamente quanto o esperado, e a dopamina começa a cair. Finalmente, quando a recompensa vem um pouco mais tarde, a dopamina dispara novamente. É como se o cérebro estivesse dizendo: veja, eu sabia que estava certo. Não se esqueça de repetir esta ação na próxima vez. Seu cérebro tem muito mais circuitos neurais alocados para querer recompensas do que para gostar delas. Os centros de desejo do cérebro são grandes: o tronco encefálico, o núcleo accumbens, a área tegmentar ventral, o corpo estriado dorsal, a amígdala e porções do córtex pré-frontal. Em comparação, os centros de prazer do cérebro são muito menores. São muitas vezes referidos como hotspots hedônicos e são distribuídos como pequenas ilhas em todo o cérebro. Por exemplo, os pesquisadores descobriram que 100% do núcleo accumbens é ativado durante o desejo. Enquanto isso, apenas 10% da estrutura é ativada durante o prazer. O fato de o cérebro alocar tanto espaço precioso para as regiões responsáveis pela vontade e desejo fornece mais uma evidência do papel crucial que esses processos desempenham. O desejo é o mecanismo que impulsiona o comportamento. Toda a ação é tomada por causa da antecipação que a precede. É o desejo que leva à resposta. Essas ideias revelam a importância da segunda lei da mudança de comportamento. Precisamos tornar nossos hábitos atraentes. Porque, antes de tudo, é a expectativa de uma experiência recompensadora que nos motiva a agir. É aí que entra uma estratégia conhecida como empacotamento de tentações. Como usar o empacotamento de tentações para tornar seus hábitos mais atraentes? Ronan Barney, estudante de engenharia elétrica em Dublin, na Irlanda, gostava de assistir a Netflix, mas também sabia que deveria se exercitar com mais frequência. Colocando suas habilidades de engenharia em prática, Barney desmontou sua bicicleta ergométrica e a conectou a seu notebook e à televisão. Então, escreveu um programa de computador que permitiria a execução da Netflix apenas se ele estivesse pedalando a uma certa velocidade. Se ele diminuísse a velocidade por muito tempo,
Qualquer que fosse o programa que estivesse assistindo seria pausado até que ele recomeçasse a pedalar. Ele estava, nas palavras de um fã, eliminando a obesidade a cada maratona de Netflix. Ele também estava empregando o empacotamento de tentações para tornar seu hábito mais atraente. O empacotamento de tentações funciona vinculando uma ação que você deseja fazer com uma que precisa. No caso de Barney, ele empacotou assistir a Netflix. A ação que queria fazer com pedalar sua bicicleta ergométrica a que precisava. As empresas são mestres em empacotamento de tentações. Por exemplo, quando a American Broadcasting Company, mais conhecida como ABC, lançou sua programação para as noites de quinta-feira para a temporada de 2014 a 2015, promoveu o empacotamento de tentações em uma escala maciça. Toda quinta-feira, a companhia exibia 3 programas criados pela roteirista Shonda Rhimes Grace Anaton, Scandal e How to Get Away with Murder. Ela chamou o grupo de Cheaton ABC Shit. Significa graças a Deus é quinta-feira. Além de promover os programas, a ABC incentivava os espectadores a fazer pipoca, beber vinho tinto e aproveitar a noite. Andrew Kubitz, chefe de programação da ABC, descreveu a ideia. Por trás da campanha, vemos a quinta-noite como uma oportunidade de audiência, com casais ou mulheres que querem relaxar e se divertir, beber seu vinho tinto e comer pipoca. O brilhantismo dessa estratégia é que a ABC estava associando a coisa que ela precisava que os espectadores fizessem, assistir a seus programas, com as atividades que seus espectadores já queriam fazer, relaxar, beber vinho e comer pipoca. Com o tempo, as pessoas começaram a conectar assistir a ABC a sensação de relaxar e se divertir. Se você beber vinho tinto e comer pipoca às 20 horas toda quinta-feira, então, em determinado momento, 20 horas na quinta-feira passa a significar relaxamento e entretenimento. A recompensa é associada ao estímulo, e o hábito de ligar a televisão torna-se mais atraente. É mais provável que você ache um comportamento atraente se conseguir fazer uma de suas coisas favoritas ao mesmo tempo. Talvez queira ouvir sobre as últimas fofocas das celebridades, mas precise entrar em forma. Usando o empacotamento de tentações, você só poderá ler os tabloides e assistir a reality shows na academia. Talvez queira cuidar de seus pés, mas precise limpar sua caixa de entrada. Solução: só vá a pedicure-se enquanto isso analisar seus e-mails. O empacotamento de tentações é uma maneira de aplicar uma teoria da psicologia conhecida como princípio de Premack. Nomeado após o trabalho do professor David Premack, o princípio afirma que comportamentos mais prováveis reforçarão os menos prováveis. Em outras palavras, mesmo que não queira analisar seus e-mails de trabalho, você se tornará condicionado a fazê-lo se isso significar fazer ao mesmo tempo algo que realmente quer. Você pode até mesmo combinar o empacotamento de tentações com a estratégia de empilhamento de hábitos, tratada no capítulo 5, para criar um conjunto de regras que guiem seu comportamento. A fórmula de empilhamento de hábitos mais empacotamento de tentações é: 1. Depois de hábito atual, eu irei a hábito que preciso. 2. Depois de hábito que preciso, eu vou a hábito que quero. Se você quer ler as notícias, mas precisa expressar mais gratidão. 1. Depois que eu tomar meu café da manhã, eu vou dizer uma coisa a que sou grato que aconteceu ontem, preciso. 2. Depois de dizer uma coisa a que sou grato, lerei as notícias, quero. Se quer assistir a esportes, mas precisa fazer ligações de vendas. 1. Depois que eu voltar do meu horário de almoço, vou ligar para 3 clientes em potencial, preciso. 2. Depois de ligar para 3 clientes em potencial, vou assistir a ESPN, quero. Se quiser verificar o Facebook, mas precisa se exercitar mais. 1. Depois que eu sair do telefone, vou fazer 10 polichinelos, preciso. 2. Depois que eu fizer 10 polichinelos, vou checar o Facebook, quero. A esperança é que em determinado momento você esteja ansioso para ligar para 3 clientes ou fazer 10 polichinelos. Porque isso significa que poderá ler as últimas notícias sobre esportes ou checar o Facebook. Fazer o que precisa significa fazer o que quer. Começamos este capítulo tratando dos estímulos supranormais, que são versões elevadas da realidade que aumentam nosso desejo de agir. O empacotamento de tentações é uma maneira de criar uma versão aumentada de qualquer hábito, conectando com algo que você já quer. Transformar um hábito em algo verdadeiramente irresistível é uma tarefa difícil, mas essa estratégia simples pode ser empregada para tornar quase qualquer hábito mais atraente do que seria de outra forma. Resumo do capítulo. A segunda lei da mudança de comportamento é torná-lo atraente.
Quanto mais atraente é uma oportunidade, é mais provável que se torne criadora de hábito. Hábitos são um ciclo de feedback acionado por dopamina. Quando a dopamina aumenta, também aumenta a nossa motivação para agir. É a antecipação de uma recompensa, não sua efetivação, que nos leva a agir. Quanto maior a antecipação, maior o pico de dopamina. O empacotamento da tentação é uma maneira de tornar seus hábitos mais atraentes. A estratégia é emparelhar uma ação que quer fazer com uma que precisa. 9. O papel da família e dos amigos em moldar seus hábitos. 1965, húngaro chamado László Polgár escreveu uma série de cartas estranhas a uma mulher chamada Clara. László era um obstinado adepto do trabalho árduo. Na verdade, era só isso em que acreditava. Ele rejeitava completamente a ideia de talento inato. Alegava que, com a prática deliberada e o desenvolvimento de bons hábitos, uma criança poderia se tornar um gênio em qualquer campo. Seu mantra era: um gênio não nasce, é educado e treinado. László acreditava tão fortemente nessa ideia que queria testá-la com os próprios filhos e escreveu para Clara porque precisava de uma esposa disposta a embarcar em sua ideia. Clara era professora e, embora não fosse tão inflexível quanto László, também acreditava que, com instrução adequada, qualquer um poderia desenvolver suas habilidades. László decidiu que o xadrez seria um campo adequado para o experimento e desenvolveu um plano para criar seus filhos para se tornarem prodígios do xadrez. As crianças estudariam em casa, uma raridade na Hungria na época. A casa era repleta de livros de xadrez e fotos de famosos jogadores. As crianças jogavam constantemente umas contra as outras e competiam nos melhores torneios que encontravam. A família mantinha um sistema de arquivos meticuloso do histórico de torneios de todos os competidores que as crianças enfrentassem. Suas vidas eram dedicadas ao xadrez. A investida romântica de Clara foi bem-sucedida e, em poucos anos, a família Polgár ganhou 3 novas integrantes: Susan, Sofia e Judith. Susan, a mais velha, começou a jogar xadrez aos 4 anos. Depois de 6 meses, já derrotava adultos. Sofia, a filha do meio, fez ainda melhor. Aos 14 anos, foi campeão mundial e, alguns anos depois, tornou-se grande mestre. Judith, a mais nova, era a melhor de todos. Aos 5 anos, era capaz de derrotar o pai. Aos 12, era a jogadora mais jovem listada entre os 100 melhores jogadores de xadrez do mundo. Aos 15 anos e 4 meses, ela se tornou a mais jovem grande mestre de todos os tempos, mais jovem que Bob Fischer, o recordista anterior. Durante 27 anos, foi considerada a melhor mulher jogadora de xadrez do mundo. A infância das irmãs Polgár foi atípica, para dizer o mínimo. No entanto, na opinião das garotas, seu estilo de vida era atraente e até mesmo agradável. Em entrevistas, as irmãs falam sobre sua infância como divertida em vez de cansativa. Elas amavam jogar xadrez. Nunca se cansavam. Segundo relatos, László certa vez encontrou Sofia jogando xadrez no banheiro no meio da noite. Encorajando-a a voltar a dormir, ele disse: Sofia, deixe as peças em paz. Ao que ela respondeu: papai, são elas que não me deixam em paz. As irmãs Polgár cresceram em uma cultura que priorizava o xadrez acima de tudo. Elas eram elogiadas e recompensadas por isso. Em seu mundo, uma obsessão pelo xadrez era normal. E, como estamos prestes a ver, quaisquer hábitos que sejam normais em sua cultura estarão entre os comportamentos que você achará mais atraentes. A sedutora atração das normas sociais. Os humanos são animais sociais. Queremos nos encaixar, relacionar e conquistar o respeito e a aprovação dos outros. Essas inclinações são essenciais para a sobrevivência. Durante a maior parte da história evolutiva, nossos ancestrais viviam em tribos. Viver separado da tribo, ou pior, ser expulso, era uma sentença de morte. O lobo solitário morre, mas a matilha sobrevive. Enquanto isso, os que colaboravam e se relacionavam com os outros tinham mais segurança, oportunidades de acasalamento e acesso a recursos. Como observou Charles Darwin, na longa história da humanidade, os que aprenderam a colaborar e improvisar de maneira eficaz preponderaram. Como resultado, o desejo humano mais profundo é pertencer. E essa antiga preferência influencia nosso comportamento moderno de forma poderosa. Não escolhemos nossos primeiros hábitos, nós os imitamos. Seguimos o roteiro de nossos amigos e familiares, igreja ou escola, comunidade local e sociedade em geral. Cada uma dessas culturas e grupos tem o próprio conjunto de expectativas e padrões: quando se deve se casar, quantos filhos ter, quais feriados comemorar,
quanto dinheiro gastar na festa de aniversário do filho. De muitas maneiras, essas normas sociais tácitas guiam seu comportamento a cada dia. Elas sempre são consideradas, ainda que de modo não consciente. Muitas vezes você segue os hábitos de sua cultura sem pensar, questionar e sequer lembrar. Como escreveu o filósofo francês Michel de Montaigne, os costumes e práticas da vida na sociedade nos levam adiante. Na maioria das vezes, concordar com o grupo não parece um fardo. Todo mundo quer pertencer. Se você crescer em uma família que recompensa suas habilidades de xadrez, jogar parecerá muito atraente. Se trabalha em uma empresa onde todo mundo usa ternos caros, estará inclinado a ostentar um também. Se todos os seus amigos compartilham uma piada interna ou usam uma expressão nova, você desejará fazer o mesmo para que todos saibam que você está por dentro. Comportamentos são atraentes quando nos ajudam a nos encaixar. Nós imitamos os hábitos de 3 grupos em particular. 1. Os mais próximos. 2. A maioria. 3. Os poderosos. Cada grupo oferece uma oportunidade para potencializar a segunda lei da mudança de comportamento e tornar nossos hábitos mais atraentes. 1. Imitando os mais próximos. A proximidade tem um efeito poderoso no comportamento. Isso vale para o ambiente físico, como discutimos no capítulo 6, e também para o social. Nós adquirimos hábitos das pessoas ao nosso redor. Copiamos a forma como nossos pais lidam com discussões, a maneira como nossos amigos flertam uns com os outros, a maneira como nossos colegas de trabalho alcançam bons resultados. Quando seus amigos fumam maconha, você também experimenta. Quando sua esposa tem o hábito de checar 2 vezes se a porta está trancada antes de ir para a cama, você o repete. Acho que, muitas vezes, eu imito o comportamento daqueles ao meu redor sem perceber. Em uma conversa, adoto automaticamente a postura corporal da outra pessoa. Na faculdade, comecei a falar como meus colegas de quarto. Ao viajar para outros países, imito o sotaque local de forma não consciente, apesar de tentar lembrar a mim mesmo o tempo todo para parar. Como regra geral, quanto mais nos aproximamos de alguém, mais provável é que imitemos alguns de seus hábitos. Um estudo inovador acompanhou 12.000 pessoas durante 32 anos e descobriu que as chances de uma pessoa se tornar obesa aumentavam em 57% se ela tivesse um amigo que se tornasse obeso. Isso funciona no sentido inverso também. Outro estudo descobriu que, se uma pessoa em um relacionamento perdesse peso, o parceiro também perderia em aproximadamente 1/3 das vezes. Nossos amigos e familiares exercem uma espécie de pressão invisível que nos puxa em sua direção. É claro que a pressão dos colegas só é ruim se você estiver cercado de más influências. Quando o astronauta Mike Massimino era estudante de pós-graduação do MIT, frequentou um pequeno curso de robótica. Das 10 pessoas da turma, 4 se tornaram astronautas. Se o seu objetivo fosse chegar ao espaço, então aquela sala de aula era a melhor cultura a que você poderia pertencer. Da mesma forma, um estudo descobriu que quanto mais alto fosse o QI de seu melhor amigo aos 11 ou 12 anos, maior seria o seu aos 15, mesmo depois de controlar os níveis naturais de inteligência. Nós absorvemos as qualidades e práticas daqueles que nos rodeiam. Uma das coisas mais eficazes que você pode fazer para construir hábitos melhores é viver em uma cultura em que seu comportamento desejado é o padrão. Novos hábitos parecem viáveis quando vemos outras pessoas os colocando em prática todos os dias. Se está cercado de pessoas em forma, é mais provável que considere se exercitar um hábito normal. Se está cercado por amantes de jazz, é mais provável que ache razoável ouvir jazz todos os dias. Sua cultura define sua expectativa para o que é normal. Cerque-se de pessoas que têm os hábitos que você quer ter, vocês prosperarão juntos. Para tornar seus hábitos ainda mais atraentes, experimente levar essa estratégia um passo além. Participe de uma cultura em que 1. Seu comportamento desejado é o padrão e 2. Já tenha algo em comum com o grupo. Steve Camp, um empresário da cidade de Nova York, dirige uma empresa chamada de Nerd Fitness, que ajuda nerds desajustados e mutantes a perder peso e a ficar fortes e saudáveis. Seus clientes incluem amantes de videogames, fanáticos por filmes e toda pessoa que queira entrar em forma. Muitas pessoas se sentem deslocadas na primeira vez que vão à academia ou tentam mudar sua dieta. Mas se você tem algo em comum com os outros membros do grupo, digamos, seu amor mútuo por Guerra nas Estrelas, a mudança se torna mais atraente.
porque parece algo que pessoas como você já fazem. Nada sustenta melhor a motivação do que pertencer à tribo. Pertencimento transforma uma busca individual em compartilhada. Antes, você estava sozinho. Sua identidade era singular. Você é leitor. Você é músico. Você é atleta. Quando participa de um clube do livro, de uma banda ou de um grupo de ciclistas, sua identidade se torna vinculada àqueles a seu redor. Crescimento e mudança não são mais uma busca individual. Nós somos leitores. Nós somos músicos. Nós somos ciclistas. A identidade compartilhada começa a reforçar sua identidade pessoal. É por isso que permanecer como parte de um grupo depois de alcançar uma meta é crucial para manter seus hábitos. É a amizade e a comunidade que incorporam uma nova identidade e ajudam os comportamentos a perdurar. 2. Imitando a maioria. Na década de 1950, o psicólogo Solomon Asch conduziu uma série de experimentos que agora são ensinados a legiões de graduandos. A cada ano. Para começar cada experimento, o sujeito entrava na sala com um grupo de estranhos. Sem o conhecimento deles, os outros participantes eram atores contratados pelo pesquisador e instruídos a fornecer respostas roteirizadas para certas perguntas. O grupo receberia um cartão com uma linha e, em seguida, um segundo cartão com uma série de linhas. Cada pessoa deveria selecionar a linha no segundo cartão que era semelhante em comprimento à do primeiro. Era uma tarefa muito simples. Aqui está um exemplo de 2 cartões usados no experimento. Conformidade com as normas sociais. Essa é uma representação dos 2 cartões usados por Solomon Asch em seus famosos experimentos de conformidade social. O comprimento da linha do primeiro cartão esquerda é obviamente o mesmo que o da linha C, mas quando um grupo de atores alegou ser diferente, os sujeitos da pesquisa concordavam, em vez de acreditar nos próprios olhos. O experimento sempre começava da mesma forma. Primeiro, havia alguns testes fáceis em que todos concordavam com qual era a linha correta. Depois de algumas rodadas, os participantes recebiam um teste tão óbvio quanto os anteriores, mas os atores escolhiam intencionalmente uma resposta incorreta. Por exemplo, responderiam à comparação mostrada na todos concordavam, embora as linhas fossem claramente diferentes. O sujeito, que não tinha conhecimento do artifício, ficava imediatamente perplexo. Seus olhos se arregalavam. Ria nervosamente para si mesmo. Ele conferia as reações dos outros participantes. Sua agitação aumentava à medida que uma pessoa após a outra apresentava a mesma resposta incorreta. Logo, o sujeito começava a duvidar dos próprios olhos. Até que, em determinado momento, optava pela resposta que em seu íntimo sabia ser incorreta. Asch executou esse experimento muitas vezes de muitas maneiras diferentes. O que descobriu foi que, à medida que o número de atores aumentava, também aumentava a conformidade do sujeito. Se fosse apenas o sujeito e um ator, não havia efeito na escolha da pessoa. Eles apenas presumiam que a outra pessoa era idiota. Quando 2 atores estavam na sala, ainda havia pouco impacto. Mas conforme o número de pessoas aumentava para 3 atores ou 4 até chegar a 8, os sujeitos ficavam cada vez mais propensos a duvidar de si mesmos. No final do experimento, quase 75% dos participantes concordaram com a resposta do grupo, embora fosse obviamente incorreta. Sempre que não sabemos como agir, procuramos o grupo para guiar nosso comportamento. Constantemente examinamos o ambiente e imaginamos o que todo mundo faz. Verificamos resenhas na Amazon, no Yelp ou no TripAdvisor para imitar os melhores hábitos de compra, alimentação e viagem. Geralmente é uma estratégia inteligente. Os números oferecem evidências. Mas pode haver um lado negativo. O comportamento normal da tribo frequentemente supera o que o indivíduo deseja. Por exemplo, um estudo descobriu que quando um chimpanzé aprende uma maneira eficaz de quebrar nozes como membro de um grupo e depois muda para um novo grupo que usa uma estratégia menos eficaz, ele evitará usar o método superior para se misturar e encaixar. Os humanos são parecidos. Há uma tremenda pressão interna para seguir as normas do grupo. A recompensa de ser aceito é maior do que a de ganhar uma discussão, parecer inteligente ou descobrir a verdade. Na maior parte das vezes preferimos errar com a multidão do que estar certos sozinhos. A mente humana sabe como se dar bem com os outros. Ela quer se dar bem com os outros. Esse é nosso modo natural. Você pode substituí-lo, optar por ignorar o grupo ou parar de se importar com o que os outros pensam, mas isso requer trabalho. Nadar contra a
corrente de sua cultura requer um esforço extra. Quando mudar seus hábitos significa desafiar a tribo, a mudança não é atraente. Quando significa se encaixar, é muito mais. 3. Imitando os poderosos. Humanos de todos os lugares buscam poder, prestígio e status. Queremos distintivos e medalhas em nossos casacos. Queremos ser presidente ou sócio em nossos cargos. Queremos ser legitimados, reconhecidos e elogiados. Essa tendência parece fútil, mas no geral é uma jogada inteligente. Historicamente, uma pessoa com maior poder e status tem acesso a mais recursos, preocupa-se menos com a sobrevivência e demonstra ser um parceiro mais atraente. Somos atraídos por comportamentos que proporcionam respeito, aprovação, admiração e status. Queremos ser o único na academia a fazer barras, o músico que consegue tocar as progressões de acordes mais difíceis ou o pai com os filhos mais talentosos, porque essas coisas nos distinguem da multidão. Quando nos encaixamos, começamos a procurar maneiras de nos destacar. Essa é uma das razões pelas quais nos preocupamos tanto com os hábitos das pessoas altamente eficazes. Tentamos copiar o comportamento de pessoas bem-sucedidas porque desejamos o sucesso por nós mesmos. Muitos dos nossos hábitos diários são imitações de pessoas que admiramos. Você reproduz as estratégias de marketing das empresas mais bem-sucedidas em seu setor. Copia a receita de seu padeiro favorito. Pega emprestado as estratégias de contar histórias de seu escritor favorito. Imita o estilo de comunicação do seu chefe. Nós imitamos as pessoas que invejamos. Pessoas de alto status desfrutam de aprovação, respeito e enaltecimento por parte de outras. E isso significa que, se um comportamento pode nos levar à aprovação, respeito e enaltecimento, achamos isso atraente. Também somos motivados a evitar comportamentos que diminuam nosso status. Aparamos nossas cercas vivas e cortamos nossa grama porque não queremos ser os desleixados do bairro. Quando nossa mãe vem nos visitar, limpamos a casa porque não queremos ser julgados. Estamos sempre nos perguntando o que os outros pensarão de mim e adaptando nosso comportamento com base na resposta. As irmãs Polgar, os prodígios do xadrez mencionados no início deste capítulo são evidências do impacto poderoso e duradouro que as influências sociais têm sobre o comportamento. Elas praticavam xadrez por muitas horas todos os dias e continuaram esse esforço notável por décadas. Mas esses hábitos e comportamentos mantiveram sua atratividade, em parte porque eram valorizados por sua cultura. Do elogio de seus pais à conquista de diferentes marcadores de status, como se tornar grande mestre, elas tinham muitas razões para continuar empregando seus esforços. Resumo do capítulo. A cultura em que vivemos determina quais comportamentos são atraentes para nós. Nós tendemos a adotar hábitos que são elogiados e aprovados pela nossa cultura, porque temos um forte desejo de pertencer à tribo. Tendemos a imitar os hábitos de 3 grupos sociais: os próximos, família e amigos, a maioria a tribo e os poderosos, aqueles com status e prestígio. A coisa mais eficaz que você pode fazer para construir hábitos melhores é juntar-se a uma cultura em que seu comportamento desejado é o padrão e 2. Você já tem algo em comum com o grupo. O comportamento normal da tribo frequentemente supera o que o indivíduo deseja. Na maioria das vezes preferimos estar errados com a multidão do que certos sozinhos. Se um comportamento pode nos levar à aprovação, respeito e ao enaltecimento, nós o achamos atraente. 10. Como descobrir e corrigir as causas de seus maus hábitos. No 2012, eu estava em um antigo apartamento a poucos quarteirões da rua mais famosa de Istambul, Istiklal Caddesi. Estava no meio de uma viagem de 4 dias pela Turquia e meu guia Mike estava relaxando em uma poltrona desgastada a poucos metros de distância. Mike não era exatamente um guia. Era apenas um cara do Maine, que vivia na Turquia há 5 anos, mas se ofereceu para me mostrar o país durante minha estada. Nessa noite em particular fui convidado para jantar com ele e um punhado de amigos turcos. Éramos 7 e eu era o único que não tinha em algum momento da vida fumado pelo menos um maço de cigarros por dia. Perguntei a um dos turcos como ele começou a fumar. Amigos, disse ele. Sempre começa com os amigos. Um amigo fuma, depois você experimenta. O que foi verdadeiramente fascinante foi que metade das pessoas na sala tinha conseguido parar de fumar. Mike estava longe do cigarro há alguns anos naquele momento, e jurou solenemente que abandonou o hábito por causa de um livro chamado O Método Fácil para parar de fumar, de Allen Carr. Ele o liberta do fardo mental de fumar, disse ele. Ele diz: pare.
de mentir para si mesmo. Você sabe que na verdade não quer fumar. Você sabe que de fato não gosta muito. Ele o ajuda a parar. De se sentir uma vítima. Começa a perceber que você não precisa fumar. Eu nunca havia experimentado um cigarro, mas dei uma olhada no livro depois por curiosidade. O autor emprega uma estratégia interessante para ajudar os fumantes a eliminar o desejo de fumar. Ele sistematicamente reformula cada estímulo associado ao tabagismo e lhe dá um novo significado. Ele diz coisas como: você acha que está abandonando algo, mas não está, porque o cigarro não faz nada por você. Você acha que fumar é algo que precisa fazer para se socializar, mas não é verdade. É possível se socializar sem fumar. Você acha que fumar significa aliviar o estresse, mas não é verdade. Fumar não acalma os nervos, os destrói. Ele repete incansavelmente essas frases e outras do tipo: esclareça tudo isso em sua mente, diz ele. Você não está perdendo nada e está obtendo ganhos positivos maravilhosos, não. Apenas em saúde, energia e dinheiro, mas também em confiança, respeito próprio, liberdade, e o mais importante de tudo, na duração e qualidade de sua vida futura. Quando você chega ao fim do livro, fumar parece a coisa mais ridícula do mundo para se fazer. E se você não espera mais que o fumo traga benefícios, não tem motivo para fumar. É uma inversão da segunda lei da mudança de comportamento, torná-lo desinteressante. Agora eu sei que essa ideia pode parecer excessivamente simplista. Basta mudar de opinião e você pode parar de fumar. Mas espere mais um pouco. De onde vêm os desejos? Todo comportamento tem um desejo aparente e um motivo subjacente mais profundo. Muitas vezes tem um desejo que é algo como: quero comer tacos. Se você me perguntasse por que quero comer tacos, eu não diria: porque preciso de comida para sobreviver. Mas a verdade é que, em algum lugar de meu íntimo, estou motivado a comer tacos porque tenho que comer para sobreviver. O motivo subjacente é obter comida e água, mesmo que meu desejo específico seja por um taco. Alguns de nossos motivos subjacentes incluem: 1. Economizar energia. Obter comida e água. Encontrar o amor e se reproduzir. Conectar e relacionar-se com os outros. Obter aceitação social e aprovação. Reduzir a incerteza. Alcançar status e prestígio. Um desejo é apenas uma manifestação específica de um motivo subjacente mais profundo. Seu cérebro não evoluiu com o desejo de fumar cigarros, verificar o Instagram ou jogar videogames. Em um nível profundo, você simplesmente quer reduzir a incerteza e aliviar a ansiedade para ganhar aceitação e aprovação social, ou para alcançar um determinado status. Ao analisar quase qualquer produto formador de hábito, verá que ele não cria uma nova motivação, mas se agarra aos motivos subjacentes da natureza humana. Encontre o amor e se reproduza igual usando o Tinder igual conecte-se e relacione-se com os outros igual navegando no Facebook. Ganhe aceitação social e aprovação igual postando no Instagram. Reduza a incerteza igual pesquisando no Google. Alcance status e prestígio igual jogando videogames. Seus hábitos são soluções modernas para antigos desejos. Novas versões de antigos vícios. Os motivos subjacentes permanecem os mesmos. Os hábitos específicos que realizamos diferem com base no período da história. Aqui está a parte poderosa. Há muitas maneiras diferentes de abordar o mesmo motivo subjacente. Uma pessoa pode aprender a reduzir o estresse fumando. Outra praticando corrida. Seus hábitos atuais não são necessariamente a melhor maneira de resolver os problemas que enfrenta. São apenas os métodos que você aprendeu a usar. Depois de associar uma solução ao problema que precisa resolver, você a utiliza sempre. Hábitos se resumem a associações. Essas associações determinam se podemos prever um hábito que vale a pena repetir ou não. Como abordamos em nossa discussão da primeira lei, seu cérebro está continuamente absorvendo informações e captando sinais no ambiente. Toda vez que você percebe um estímulo, seu cérebro executa uma simulação e faz uma previsão sobre o que fazer no momento seguinte. Estímulo: você percebe que o fogão está quente. Previsão: se eu tocar, vou me queimar, então devo evitar tocá-lo. Estímulo: você vê que o semáforo ficou verde. Previsão: se eu pisar no acelerador, vou fazê-lo com segurança pela interseção e chegar mais perto do meu destino, então devo pisar no acelerador. Você vê um estímulo, classifica-o com base na experiência passada e determina a resposta apropriada. Tudo isso acontece em um instante, mas desempenha um papel crucial em seus hábitos, porque toda ação é precedida por uma previsão. A vida parece reativa, mas é preditiva. Durante todo o dia,
Você faz seu melhor palpite de como agir, dado o que acabou de ver. E o que funcionou no passado. Você está infinitamente prevendo o que vai acontecer no próximo momento. Nosso comportamento é altamente dependente dessas previsões. Em outras palavras, é dependente de como interpretamos os eventos que acontecem conosco, não necessariamente a realidade objetiva dos próprios eventos. Duas pessoas podem olhar para o mesmo cigarro, e uma sentir desejo de fumar enquanto a outra repulsa pelo cheiro. A mesma sugestão pode desencadear um bom ou um mau hábito, dependendo da sua previsão. A causa de seus hábitos é, na verdade, a previsão que os precede. Essas previsões levam a sentimentos, que é como tipicamente descrevemos um desejo, um sentimento, um desejo, uma compulsão. Sentimentos e emoções transformam os estímulos percebidos e as previsões feitas em um sinal que podemos aplicar. Eles ajudam a explicar o que estamos sentindo atualmente. Por exemplo, conscientemente ou não, você está percebendo quanto está calor ou frio. Se a temperatura cair 1 grau, provavelmente você não fará nada. Se a temperatura cair 10 graus, sentirá frio e vestirá outra camada de roupa. Sentir frio foi o sinal que o levou a agir. Você percebe os estímulos o tempo todo, mas é apenas quando prevê que seria melhor estar em um estado diferente que age. Um desejo é a sensação de que algo está faltando. É o desejo de mudar seu estado interno. Quando a temperatura cai, há uma lacuna entre o que seu corpo está sentindo no momento e o que deseja sentir. Essa lacuna entre seu estado atual e o desejado fornece uma razão para agir. Desejo é a diferença entre onde você está agora e onde quer estar no futuro. Até mesmo a menor ação é contaminada pela motivação para se sentir diferente de seu estado atual. Quando você come compulsivamente, acende um cigarro ou navega nas mídias sociais, o que realmente quer não é uma batata frita, um cigarro ou um monte de likes. O que realmente quer é se sentir diferente de sua condição atual. Nossos sentimentos e emoções nos dizem se devemos nos manter estáveis em nosso estado atual ou fazer uma mudança. Eles nos ajudam a decidir o melhor curso de ação. Neurologistas descobriram que, quando emoções e sentimentos estão prejudicados, perdemos a capacidade de tomar decisões. Não recebemos sinais do que buscar e do que evitar. Como o neurocientista Antônio Damasio explica, é a emoção que permite que você classifique as coisas como boas, mas ou indiferentes. Para resumir, os desejos específicos que sente e os hábitos que realiza são realmente uma tentativa de abordar seus motivos subjacentes fundamentais. Sempre que um hábito resolve com sucesso um motivo, você desenvolve um desejo de fazê-lo. Novamente, com o tempo, você aprende a prever que checar as mídias sociais vai ajudá-lo a se sentir amado ou que assistir ao YouTube permitirá que esqueça seus medos. Os hábitos são atraentes quando os associamos a sentimentos positivos e podemos usar essa percepção em nosso benefício e não o contrário. Como reprogramar seu cérebro para gostar de hábitos difíceis? Você pode tornar os hábitos difíceis mais atraentes se puder aprender a associá-los a uma experiência positiva. Às vezes, tudo que precisa é uma pequena mudança de atitude mental. Por exemplo, muitas vezes falamos sobre tudo o que temos que fazer em um determinado dia. Você tem que acordar cedo para o trabalho. Você tem que fazer outra ligação de vendas para o seu negócio. Você tem que cozinhar o jantar para sua família. Agora, imagine mudar apenas uma palavra. Você não tem que. Você consegue. Você consegue acordar cedo para o trabalho. Você consegue fazer outra chamada de vendas para o seu negócio. Você consegue preparar o jantar para sua família. Simplesmente mudando uma palavra, você muda a maneira de encarar cada evento. Você faz a transição de ver esses comportamentos como encargos e os transforma em oportunidades. O ponto-chave é que ambas as versões da realidade são verdadeiras. Você tem que fazer essas coisas e também consegue fazê-las. Podemos encontrar evidências para qualquer atitude mental que escolhermos. Certa vez ouvi uma história sobre um homem que usa uma cadeira de rodas. Quando lhe perguntaram se era difícil ficar confinado, ele respondeu: "Não estou confinado à cadeira de rodas, ela me liberta. Se não fosse pela cadeira de rodas, eu estaria preso a uma cama e nunca seria capaz de sair de casa." Essa mudança de perspectiva transformou completamente como ele vivia cada dia. Reformular seus hábitos para destacar seus benefícios em vez de seus inconvenientes é uma maneira rápida e leve de reprogramar sua mente e tornar um hábito mais atraente. Exercícios.
Muitas pessoas associam o exercício a uma tarefa desafiadora, que drena a energia e a desgasta. Você pode facilmente vê-lo como uma maneira de desenvolver habilidades, fortalecer o corpo. Em vez de dizer a si mesmo preciso correr de manhã, diga é hora de ganhar resistência e velocidade. Finanças. Poupar dinheiro é frequentemente associado ao sacrifício. No entanto, você pode associá-lo à liberdade em vez de a limitação, se perceber uma verdade simples: viver aquém de suas possibilidades atuais aumenta suas possibilidades futuras. Dinheiro que economiza este mês aumenta seu poder de compra no próximo. Meditação. Qualquer pessoa que tenha tentado meditar por mais de 3 segundos sabe como isso pode ser frustrante quando a próxima distração inevitavelmente surge na mente. Você pode transformar a frustração em prazer quando percebe que cada interrupção lhe dá a chance de praticar a retomada de sua respiração. As distrações são benéficas, porque você precisa delas para praticar meditação. Nervosismo. Muitas pessoas se sentem ansiosas antes de fazer uma grande apresentação ou competir em um evento importante. Elas experimentam um ritmo respiratório aumentado, batimento cardíaco acelerado, elevação da excitação. Se interpretarmos esses sentimentos negativamente, então nos sentiremos ameaçados, tensos. Se interpretarmos positivamente, poderemos responder com fluidez e graça. Você pode reformular estou nervoso para estou animado e estou recebendo uma descarga de adrenalina para me ajudar a me concentrar. Essas pequenas mudanças de atitudes mentais não são mágicas, mas ajudam a mudar os sentimentos que você associa a um determinado hábito ou situação. Se quiser dar um passo adiante, você pode criar um ritual de motivação. Você simplesmente pratica a associação de seus hábitos com algo de que gosta, então pode usar esse estímulo sempre que precisar de um pouco de motivação. Por exemplo, se sempre tocar a mesma música antes de fazer sexo, começará a vincular a música ao ato. Sempre que quiser entrar no clima, basta pressionar o play. Ed Latimore, boxeador e escritor de Pittsburgh, se beneficiou de uma estratégia similar sem saber. Uma estranha percepção, escreveu ele. Meu foco e concentração aumentam simplesmente colocando meus fones de ouvido enquanto escrevo. Nem preciso ouvir música alguma. Sem perceber, ele se condicionou. No começo, colocou os fones, tocou algumas músicas de que gostava e fez um trabalho focado. Depois de fazer isso 5, 10, 20 vezes, colocar os fones tornou-se um estímulo que ele automaticamente associou ao aumento do foco. O desejo se seguiu naturalmente. Atletas usam estratégias semelhantes para mergulharem na atitude mental de desempenho. Durante minha carreira no beisebol, desenvolvi um ritual específico de alongamento e arremesso antes de cada jogo. Toda a sequência levava cerca de 10 minutos, e eu a realizava da mesma maneira todas as vezes. Ao mesmo tempo que me aquecia fisicamente para o jogo, o mais importante, ela me colocava no estado mental certo. Comecei a associar o meu ritual pré-jogo a um sentimento competitivo e focado. Mesmo que eu não estivesse motivado de antemão, no momento em que terminava meu ritual, eu estava em modo de jogo. Você pode adaptar essa estratégia para praticamente qualquer finalidade. Digamos que queira se sentir mais feliz em geral. Encontre algo que o faça verdadeiramente feliz, como acariciar seu cão ou tomar um banho de espuma, e crie uma rotina curta que execute sempre antes de fazer a coisa que você ama. Talvez seja apenas respirar profundamente 3 vezes e sorrir. 3 respirações profundas. Sorria. Acaricie o cachorro. Repita. No devido tempo, você começará a associar essa rotina de respirar e sorrir com estar de bom humor. Torna-se um estímulo, que significa sentir-se feliz. Uma vez estabelecido, você pode executá-la sempre que precisar mudar seu estado emocional. Estressado no trabalho? Respire profundamente 3 vezes e sorria. Triste com a vida? Respire profundamente 3 vezes e sorria. Uma vez que um hábito tenha sido construído, o estímulo pode provocar um desejo, mesmo que tenha pouco a ver com a situação original. A chave para encontrar e corrigir as causas de seus maus hábitos é reformular suas associações a eles. Não é fácil, mas se puder reprogramar suas previsões, poderá transformar um hábito difícil em atraente. Resumo do capítulo. A inversão da segunda lei da mudança de comportamento é torná-lo desinteressante. Todo comportamento tem um desejo aparente e um motivo subjacente mais profundo. Seus hábitos são modernos, soluções modernas para desejos antigos.
A causa de seus hábitos é, na verdade, a previsão que os precede. A previsão leva a um sentimento. Destaque os benefícios de evitar um mau hábito para que ele se torne pouco atraente. Os hábitos são atraentes quando os associamos a sentimentos positivos e desinteressantes quando os associamos a negativos. Crie um ritual de motivação fazendo algo de que goste imediatamente antes de um hábito difícil. Como criar um bom hábito? A primeira lei. Torne-o claro. 1.1 Preencha a avaliação dos hábitos. Anote seus hábitos atuais para se conscientizar deles. 1.2 Use as intenções de implementação. Eu irei comportamento às horas em local. 1.3 Use o empilhamento de hábitos. Depois de hábito atual, eu irei em novo hábito. 1.4 Redesenhe seu ambiente. Torne os estímulos dos bons hábitos claros e visíveis. A segunda lei. Torne-o atraente. 2.1 Use o empacotamento de tentações. Pareie uma ação que quer fazer com uma que precisa ser feita. 2.2 Junte-se a uma cultura em que seu comportamento desejado seja o padrão. 2.3 Crie um ritual de motivação. Faça algo de que goste imediatamente antes de um hábito difícil. A terceira lei. Torne-o fácil. A quarta lei. Torne-o satisfatório. Como se livrar de um mau hábito? Inversão da primeira lei. Torne-o invisível. 1.5 Reduza a exposição. Remova os estímulos de seus maus hábitos do ambiente. Inversão da segunda lei. Torne-o desinteressante. 2.4 Reestruture sua atitude mental. Ressalte os benefícios de evitar seus maus hábitos. Inversão da terceira lei. Torne-o difícil. Inversão da quarta lei. Torne-o insatisfatório.